Então vamos ao nosso próximo assunto, né, que são as funções inorgânicas dentro da química, certo? Antes de seguir adiante, vamos a alguns conceitos, né? O que é uma função química? Dentro da química, quando a gente utilizar a palavra função, a que eu estou me referindo, né? Então, é um conjunto de substâncias com características semelhantes. Quando eu falar em função química, eu estou agrupando substâncias seguindo algumas características que elas apresentam em comum, embora elas tenham diferenças entre elas, mas alguma coisa em comum elas têm, né? Eu posso classificar de acordo com a função dois grandes grupos: as funções inorgânicas, que a gente vai ver agora, né? E as funções orgânicas, que a gente vai ver no terceiro ano especificamente, né? Mas com aquela ideia de agrupar substâncias de acordo com algumas características, certo? Vamos às funções inorgânicas, então. A gente consegue pegar as substâncias inorgânicas e classificar elas em 4 grupos: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Significa que todos os ácidos vão ter alguma coisa em comum, todas as bases vão ter alguma coisa em comum, todos os sais vão ter alguma coisa em comum e todos os óxidos também vão ter alguma coisa em comum. Os ácidos. Vamos lá. O que caracteriza um ácido? O conceito químico de um ácido, né, é que é uma substância que, quando em solução aquosa, ou seja, na presença de água, né, vão liberar exclusivamente o cátion hidroxônio. Cátion positivo, né, hidroxônio, H3O, que eu também posso representar de uma maneira mais simplificada, só como H+, certo? Vamos a um exemplo aqui, a ionização do ácido sulfúrico, certo? O ácido sulfúrico, está aqui ele, né, na presença de água, certo? Vai produzir o hidroxônio, o H+, quer dizer, qualquer substância que eu colocar na presença de água e ela produzir o hidroxônio, né, e mais alguma coisa, obviamente, eu estou na presença de um ácido, ok? Então, algum mais esperto, mais atento, iria dizer: mas professor, acabamos de ver balanceamento de equações, essa equação não está balanceada, né? Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 4 hidrogênios mais 2, eu tenho 6 desse lado. Quero lembrar vocês que a outra forma de representar o hidroxônio, né, é o H3O. Então, na verdade, eu teria 3 hidrogênios aqui, 2 vezes 3, 6, né? Fecha com o número de hidrogênios que tem ali. Então, estaria balanceada a minha equação química. Só um parênteses aí, né? Então, para ser ácido, quando eu colocar na presença de água, ele vai liberar o hidroxônio, certo? Vamos à classificação dos ácidos, né? Eu posso classificar os ácidos no primeiro momento de acordo com a presença ou ausência de oxigênio, né? Por exemplo, os hidrácidos, né? Eu não tenho nenhum com a presença do oxigênio aqui. Eu tenho aqui o ácido clorídrico, o ácido sulfídrico e o ácido brômico. Todos eles, né, não possuem o oxigênio na sua estrutura molecular. E os oxiácidos, obviamente, são aqueles que têm o oxigênio presente. Eles vão ter o hidrogênio mais um elemento químico oxigênio. O mais espertinho já também criou aquele conceito próprio, né, que para ser ácido tem que ter hidrogênio na sua estrutura molecular, certo? Não é toda estrutura que tem hidrogênio que é ácido, mas para ser ácido tem que ter hidrogênio na sua estrutura, já que ele vai liberar sempre o hidroxônio, né, que é o hidrogênio, então ele vai ser obrigatoriamente ter que ter o hidrogênio na sua estrutura. Aqui a gente tem o ácido sulfúrico, né, famosíssimo, né, para vocês, e aqui o ácido perclórico. Daqui a pouco a gente vai aprender a nomenclatura deles, certo? Isso então quanto à presença ou ausência de oxigênio. Não tem oxigênio, hidrácido. Tem oxigênio, oxiácido. Também eu posso classificar quanto ao grau de ionização, né? Se o ácido vai ser fraco, forte, moderado, né? No hidrácido. Fortes. Aqui são só esses 3 aqui, né? Que não tem muito o que decorar, né? Aqui o ácido clorídrico, o brômico e o iodídrico, certo? Esses são esses 3 que são os fortes, aqueles que não possuem oxigênio na sua estrutura. Moderados, só o fluorídrico. Tá? E os demais todos vão ser considerados fracos. Continuando então,
Os oxiácidos, então, quanto ao grau de ionização, né? O oxiácido tem aqui um segredinho, né? Tem um cálculozinho para saber se ele é fraco ou não. Para ser oxiácido, ele vai ter que ter o hidrogênio e o oxigênio e aqui no meio um outro elemento químico, certo? Então, para ser fraco, qual é o lance de eu considerar um ácido forte ou fraco ou moderado dentro dos oxiácidos, né? Eu vou sempre descontar o número de átomos de oxigênio do número de átomos de hidrogênio, certo? Vai ser sempre y menos x. Aqui está a representação. Então, no primeiro aqui, eu tenho um hidrogênio aqui, tenho um oxigênio aqui. Não tem os números, mas é fácil de... Tem que ter pelo menos um número ali, né? Então, eu tenho 1 menos 1 é 0. Então, vai ser um ácido fraco, certo? Aqui eu tenho o fosfórico, né? Eu tenho aqui 4 oxigênios e 3 hidrogênios. 4 menos 3, né? Eu vou ter 1. 1 é considerado moderado. E aqui o ácido sulfúrico, né? Eu tenho 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, vai responder 2. Eu vou ter um ácido forte. Não vai ter outro número aqui que não seja 0, 1, 2 ou 3 por causa da ligação química que está correndo no ácido aqui, coisa que a gente já aprendeu lá nas ligações químicas, né? Covalentes, iônicas e etc. Certo? Então aqui não vai ter problema, e se der um número 3, não vai ocorrer essa ligação impossível por causa da ligação química, certo? Vamos à nomenclatura então. Trabalhar com a nomenclatura oficial. Tem aquela nomenclatura popular, né, comercial, conhecida, né? Nós, como estamos trabalhando com a parte da química, né, vamos ficar com a nomenclatura oficial. Os hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio na sua estrutura. Eu vou colocar na frente a palavra ácido, o radical do elemento que está acompanhando o hidrogênio e acrescentar hídrico atrás, né? Então, por exemplo, aqui o ácido, né? Tenho aqui o ácido, cloro, né? Aqui o radical do elemento do cloro, né? Cl, cloro e acrescento hídrico. Então vai ficar ácido clorídrico. Para tentar vocês aqui, eu tenho o sulfídrico, né? Por que sulfídrico? Porque o radical é sulfur, né? É o enxofre, mas cujo a gente já aprendeu isso bem no início do ano lá, né? Que o radical do enxofre, né? É sulfur, né? Em latim. Então, obviamente, vou chamar de ácido sulfídrico, certo? Hidrácido, não tem oxigênio na sua estrutura, tá? E os oxiácidos, como é que eu vou chamar os oxiácidos, né? Aqui vai depender do seguinte, vou colocar ainda nome na frente ácido, vou colocar o radical do elemento que está acompanhando o hidrogênio, né? E aí mais atrás depende, né? A palavra aquele que tiver mais oxigênios eu vou colocar ico, e aquele que tiver menos oxigênios eu vou colocar oso. Por exemplo aqui famoso, né? O ácido sulfúrico e o sulfuroso. Sulfúrico tem 3 oxigênios. Se ele tem o sulfuroso tem 3 oxigênios. Se ele tem 3 oxigênios e o ácido sulfúrico tem 4 oxigênios, né? Esse aqui que tem menos oxigênio, eu vou acrescentar o oso. Então ficou ácido sulfuroso, certo? E esse aqui, o que tem mais oxigênio, comparando os dois aqui, né? Vou acrescentar o ico. Então, sulfúrico, certo? Quando for oxiácido, quando tiver o oxigênio, eu vou levar em consideração a quantidade de oxigênio comparando eles, certo? Vamos adiante. Com algumas características gerais dos ácidos, né? Nós temos aqui, os ácidos, eles têm sabor azedo, né? Qualquer um que já tenha chupado um limão, alguma coisa assim, já percebeu o sabor azedo, né? Eles desidratam a matéria orgânica, quer dizer, em contato com a matéria orgânica, eles desidratam ela, daí vem a queimadura, né? De alguns ácidos mais fortes podem ocasionar na pele. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns ácidos, exemplos de ácidos, né? Então, o ácido na presença da matéria orgânica desidrata ela, tira a água dela, né? Na solução alcoólica, fenolftaleína fica incolor, né? Quando a gente coloca ela numa solução, o fenolftaleína é um reagente, né? Para identificar quando tem um ácido, quando tem uma base. Depois, mais à frente, aí eu tenho um videozinho mostrando isso na prática laboratorial, tá? Ele, na presença, então, da fenolftaleína, ele fica incolor, o ácido, né? Ele não fica assim...
colorido, certo? E quando eu tiver um ácido na presença de uma base, ele vai neutralizar essa base, né, formando sal e água. Também a gente vai ver mais detalhes adiante. Vamos então para alguns ácidos importantes aqui, né? O ácido sulfúrico é o mais conhecido deles, né? Aqui seria a estrutura molecular dele geométrica, né? A estruturinha dele aqui. Aqui a gente tem os dois hidrogênios aqui, o branquinho, né? Nós temos aqui o enxofre, que é o amarelo aqui, e os 4 oxigênios acompanhando, né? Se alguém se lembrar da geometria molecular lá, né? Nós temos aqui uma estrutura tetraédrica, né? Então é incolor, inodoro, quer dizer, não tem cheiro, não tem cor, né? Altamente corrosivo, né? Presença de metais, né? Ele vai fazer o processo da corrosão. É considerado ácido forte, lembra, né? 4 menos 2, 2. É um ácido considerado forte, muito utilizado nas indústrias, né? Baterias, fertilizantes, no refino do petróleo, catalisador do nylon, né? Para ajudar a fazer o nylon. E tratamento de água, né? Tá junto lá com aquele cloro líquido, hipoclorito de sódio, coloca, ele tem um pouquinho de ácido sulfúrico lá, né? Para tratar a água da piscina ou tratamento da água que a gente vai consumir. Por essa razão, por ele ser muito usado nas indústrias, né? Ele serve como um dos indicadores de desenvolvimento industrial. Então, quanto mais um país utilizar lá a quantidade de ácido sulfúrico, né? Significa que ele é mais industrializado, certo? Uma observação aqui, no laboratório, quando a gente for manusear o ácido, né, sempre adicionar o ácido na água e nunca ao contrário, porque eu estou trabalhando aqui com uma reação exotérmica, né, a gente já falou sobre isso, né, ela está liberando calor. Então, se eu for fazer o contrário, né, a água e colocar lá dentro do ácido, ela vai produzir uma reação, né, e vai acabar liberando muito calor para o ambiente, né, e às vezes até pode gerar queimadura ou alguma coisa assim, certo? O próximo ácido que a gente vai ver aqui é o ácido clorídrico, né? Aqui está a estrutura molecular dele, é linear, né? A gente até já trabalhou com isso na geometria molecular lá. O gás, na verdade, é o gás cloreto dissolvido na água, que vira o ácido clorídrico, né? A gente já viu isso, que o ácido tem que estar na presença de água, né? Amarelado, né? Ele é levemente amarelado, não é incolor, como o ácido sulfúrico, né? Também é considerado ácido forte, né? Ele é sufocante e tóxico, se chegar a respirar ele, né? Pode dar um problema bem complexo lá, né? E higroscópico, né? Higroscópico porque ele vai absorver a umidade que está no ambiente lá, né? E é muito usado na limpeza e galvanização de metais, né? Galvanização, quer dizer, deixar o metal naquele brilho, né? Característico do metal quando ele já está mais enferrujado, né? Alguma coisa assim. Entra na produção de couro, de tintas, corantes, né? No suco gráfico, qualquer um que já vomitou, já sentiu o ácido clorídrico fazer efeito na boca, né? Vamos para o terceiro e penúltimo, né? Eu separei 4 aqui, o ácido nítrico, né? HNO3, aqui está a estrutura geométrica molecular dele, né? Também é um ácido forte, incolor, né? Ele é muito tóxico e corrosivo, muito mesmo, complicado, né? Se em contato com a pele, ele cria mancha amarela ou até queimaduras, né? Fumegante, contato com o ar, ele sai uma massinha, né? Aquela coisa toda. É utilizado na fabricação de explosivos, salitre, corantes, pílulas sintéticas, né? Aqui o famoso TNT, né? O pessoal sempre quer saber o que é o TNT, né? É o trinitrolueno, ele tem ácido nítrico, né? Na sua base, né? Certo? E considerando aquele lance de mais utilizado nas indústrias, é o segundo mais utilizado, né? Pensa bem, né? O salitre, né? Colocado lá na agricultura, os corantes, fibras sintéticas, né? Então toda a variedade de aplicações do ácido nítrico é muito grande, né? E o último aqui, o ácido fosfórico, né? H3PO4, né? Semiforte, tá? Não é aqui a estrutura geométrica molecular dele, é incolor. Comercialmente a forma dele é viscosa, né? Ele tem assim, parece um mel, né? É usado para remover ferrugem, proteger cromados, vidros, fertilizantes, refrigerantes de cola, né?
ele tem, dentro da estrutura do refrigerante, né? Ele vai controlar o grau de acidez do refri, o pH, a doçura e também ajuda a conservar, né? Antigamente, lá na década de 50, 60, né, o pessoal usava, até volta e meia aparece no Facebook aí, algum videozinho do pessoal passando refrigerante do tipo cola lá no para-choque, né? Na parte de metal para dar brilho, para ficar cromado, bonitinho, né? Por que isso acontece? Porque ele tem ácido fosfórico na sua estrutura, né? Então é por isso que dá esse lance. Antigamente até o pessoal usava, hoje não precisa, né? Nós temos produtos especificamente feitos para isso aí, certo? Ok? Por hoje era isso, então. A próxima aula, então, a gente vai ver o segundo grupo, né, das funções inorgânicas, que são as bases. Até a próxima, muito obrigado pela presença.